Exercício da FUVEST, segunda fase. São dadas 3 circunferências raio R, duas as duas tangentes, os pontos de tangências P1, P2 e P3. Calcule em função de R o comprimento do lado do triângulo equilátero T, terminado pelas 3 retas que são definidas pela seguinte exigência: cada uma delas é tangente às duas das circunferências e não intersecta a terceira. A área do hexágono não convexo, cujos lados são segmentos ligando cada ponto P1, P2 e P3 aos dois vértices. O triângulo 3 mais próximo a ele. Vamos lá. A letra A, como vocês podem ver, aqui está o triângulo. Então, vai ser assim. Seja o L o comprimento do lado do triângulo equilátero T. Aí, o primeiro, AB, T1, 02... igual a delta CT ao quadrado, 0 ao cubo, BT igual a CT ao quadrado, igual a x. Assim, a tangente de 30 vai ser igual a R sobre x, igual a raiz de 3 sobre 3, igual a R sobre x, que seria o raio, x igual a R, raiz de 3. Aí, aqui vocês podem ver a P1, a P2 e a P3. E o triângulo, né, no caso, e as 3 retas, 1, 2, 3, no caso, né, e a segunda vai ser L igual a 2x mais 2, vezes R raiz de 3 mais 2R, e a resposta vai ser L igual a 2R, parênteses, raiz de 3 mais 1, aí a letra B. A letra B, no caso, está pedindo a área do hexágono não convexo, cujos lados são segmentos ligando cada ponto P1, P2 e P3 aos dois vértices do triângulo T mais próximo a ele. Então, aqui, ó, o hexágono, né, que eu desenhei aqui. Então, sendo S a área do hexágono, temos S igual a S delta ABC, que no caso o ABC representa o P1, P2 e P3. Então, menos S delta B P1 C igual a S delta C P2A menos S delta A P3 igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 menos 3. E L vezes raio sobre 2 igual a R2, parênteses, 4 mais 2, raiz de 3, vezes raiz de 3 menos 3R ao quadrado, vezes raiz de 3 mais 1 igual a R ao quadrado, menos 4 raiz de 3 mais 6, menos 3 raiz de 3 menos 6. Que a resposta vai ser R ao quadrado, vezes raiz de 3 mais 3. FUVEST, segunda fase, exercício 2. Considere as funções f, g definidas por f de x igual a 2 log de 2, x menos 1, x e r, x menor que 1, g de x log de 2, 1 menos x sobre 4 de x e r, x menor que 4, calcule f, 3 sobre 2, f de 2, f de 3, g menos 4, g de 0 e g de 2. Encontre x, 1 menor que x e x menor que 4, tal que f de x igual a g de x. Aí, você está pedindo também de fazer um gráfico de f de g no sistema cartesiano. Aí está a letra A, no caso, né? Tá pedindo f de 3 sobre 2, que é igual a vezes 2, vezes log de 2, 3 sobre 2 menos 1, igual a 2 log de 2, 1, igual a 2, vezes 1 menos 1, 2 vezes menos 1, né, no caso, igual a 2. Então, o f de 2 igual a 2 vezes log de 2, 2 menos 1 igual a 2 log de 2, 1 igual a 2 vezes 0 igual a 0. F de 3 igual a 2 vezes log de 2, 3 menos 1 igual a 3, igual a 2. Log de 2 igual a 2 vezes 1 igual a 2. De g, que é g de menos 4, igual a log de 2, 1 vezes menos 4 sobre 4 igual a log de 2 igual a 1. Ou g de 0, no caso, né? Log de 2, 1 menos 0 sobre 4, log de 2, 1 igual a 0, g de 2 igual a log de 2,
1 menos 2 sobre 4, log de 2, 1 menos 2 igual a 1. Essa é uma questão muito trabalhosa, então vai ficar assim. O f3 sobre 2 igual a menos 2. O f de 2 igual a 0. O f de 3 igual a 2. O g menos 4 igual a 1. O g de 0 igual a 0. E g de 2 igual a menos 1. Aí a letra B, que estava pedindo para encontrar o x, que é 1 maior que x e x menor que 4, tal que o f de x igual a g de x. Para 1 menor que o x, 1 maior que x e o x menor que 4, temos o f de x, no caso, né? O g de x, 2, log de 2, x menos 1, igual a log de 2, 1 menos x sobre 4, o log de 2, x menos 1 sobre ao quadrado, no caso, né? O log de 2, 1 igual a 1 menos x sobre 4, x menos 1 ao quadrado igual a 1 menos x sobre 4, igual a x ao quadrado vezes 2x, 1 igual a 1 menos x a 1 menos x sobre 4. X ao quadrado menos 2x mais x ao quadrado igual a 0. X ao quadrado menos 7 sobre 4, x igual a 0. X igual a x menos 7 sobre 4 igual a 0. X igual a 0 ou x sobre 7 sobre 4. Que a resposta vai ser x sobre 7 sobre 4, pois 1 é maior que x e x é menor que 4. E a letra C estava pedindo para fazer o plano cartesiano, no caso, né? Aí aqui, no caso, seria o 7 sobre 4, que foi o que a gente encontrou na letra B, né? E o da letra C, que no caso vai ser o de 2 e o de 4, que foi o que a gente achou, onde passou os pontos de 1 FUVEST, segunda fase. e... Questão número 4. No plano É isso, cartesiano gente. Pronto. OXY, a circunferência C tem centro no ponto P, 2 e 1. E a reta T é tangente a C no ponto Q, menos 1 e 5. Letra A. Determine o raio da circunferência C. Letra B. Encontre uma equação para a reta T. Letra C. Calcule a área do triângulo PQR, sendo R o ponto de interseção de T com o eixo OX. Vamos lá. Segunda questão pede a equação da reta T. Sendo E, PQ, 5 menos 1 sobre menos 1, menos 2, aí fica 4 sobre 3, todo negativo. Esse é o coeficiente angular. E aí a gente, com esse coeficiente angular, a gente pode descobrir a equação da reta. Que aí fica assim, y menos 5 é igual a 3 sobre 4, que é o inverso. Tipo, passa para positivo e o de cima vai para o de baixo vai para cima, vezes x mais 1. E aí tem que calcular o MMC, depois de multiplicar aqui, né, que fica 3 sobre 4x e 3 sobre 4, que aí faz o chuveirinho. Aí calculando MMC, fica tudo sobre 4, 4 dividido por 1, 4, vezes y, 4y, 4 dividido por 1, 4, vezes 5, 20. E aqui continua os mesmos por já estarem sobre 4. E aí acaba achando 3x mais 23 menos 4y. A ordem certa seria 3x menos 4y mais 23 é igual a 0, que tem que deixar as incógnitas de um lado e os números do outro. Bom, a terceira questão, ela está querendo que a gente calcule a área do PQR, que aí seria mais ou menos assim, ó. Não é exatamente o desenho da questão assim, original, não é detalhado, mas é só para ter uma noção do que ele quer. Bom, ele quer saber a área do triângulo PQR.
Se r, xr igual a zero, a gente pode fazer assim, 3 vezes xr menos 4 vezes 0 mais 23 igual a zero. E aí fica 3xr menos 0, 4 vezes 0, mais 23. E aí a gente isola o xr, que aí fica xr, aí passa o 23 para cá, aí fica negativo, e passa o 3 dividindo. E aí fica xr é igual a menos 23 sobre 3. Então, a gente pode calcular a área do triângulo por essa matriz, que aí fica 2, 1, 1, menos 1, 5 e 1, menos 23 sobre 3, 0 e 1, sobre 2. E aí fica 125 sobre 6. João e Maria jogam dados em uma mesa. São 5 dados em forma de polígonos regulares. Um tetaedro, um cubo, um octaedro, um dodecaedro e um icosaedro. As faces são numeradas de 1 a 4 no tetaedro, de 1 a 6 no cubo e assim sucessivamente. Os dados são honestos, ou seja, para cada um deles, a probabilidade de qualquer uma das faces ficar em contato com a mesa após o repouso do dado é a mesma. No primeiro jogo, Maria sorteia ao acaso um dos 5 dados. João lança e verifica o número da face que ficou em contato com a mesa. Letra A. Qual é a probabilidade de que esse número seja maior do que 12? Então, essa probabilidade só seria possível se a Maria tirasse um icosaedro, porque ele tem 20 faces. Então, é o único que pode tirar o número 12. Então, das 20 faces, 8 são maiores do que 12, que são dos números 3, 13 até o número 20. A probabilidade vai ficar assim: 1/5, que é a quantidade de políedros, vezes 8/20, que são os 8 lados que sobraram dos 20. E aí fica 8 sobre 100 igual a 0,08 igual a 8%. Porcentagem básica. Então, portanto, a porcentagem de que saia o número 12 são 8%. Letra B. Qual é a probabilidade de que esse número seja menor do que 5? Tá, para que seja menor do que 5, a gente tem que tirar a probabilidade de todos os políedros, porque todos eles têm essa probabilidade de tirar o número 5. O tetaedro vai ficar 1/5 vezes 4/4 igual a 4/20. O hexaedro vai ficar 1/5 vezes 4/6 igual a 4/30. O octaedro vai ficar 1/5 vezes 4/8 igual a 4/40. O dodecaedro vai ficar 1/5 vezes 4/12 igual a 4/60. E o icosaedro fica 1/5 vezes 4/20 igual a 4/100. A probabilidade vai ficar assim: 1/5 mais 4/20 mais 4/30 mais 4/40 mais 4/60 mais 4 sobre 100. Aí a gente simplifica para ficar uma conta mais fácil. Aí fica 1/5 mais 2/15 mais 1/10 mais 1/15 mais 1/25. Aí a gente tira o MMC. O MMC disso tudo fica 1/5 vezes 4/20 igual a 4/100. A probabilidade vai ficar assim: 1/5 mais 4/20 mais 4/30 mais 4/40 mais 4/60 mais 4 sobre 100. Aí a gente simplifica para ficar uma conta mais fácil. Aí fica 1/5 mais 2/15 mais 1/10 mais 1/15 mais 1/25. Aí a gente tira o MMC. O MMC disso tudo é 150. Então, a gente vai pegar esse número, que é o 150, e vai dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. E aí vai ficar assim: 30 mais 20 mais 15 mais 10 mais 6 sobre 150, que é igual a 81 sobre 150. Esse 81 sobre 150 a gente divide por 3, para dar uma simplificada. Aí vai ficar 27 sobre 50.
para tirar a probabilidade, a gente multiplica esse 27 sobre 50 por 2, que aí fica 54 sobre 100, e aí vai ficar 0,54, que são 54%. Então, a resposta é 54% de probabilidade de que esse número seja menor do que 5. E aí o texto continua. Num segundo jogo, João sorteia ao acaso 2 dos 5 dados. Maria os lança e anota o valor da soma dos números das duas faces que ficaram em contato com a mesa, após o repouso dos dados. Letra C. Qual é a probabilidade de que esse valor seja maior do que 30? Então, nenhuma combinação de dois dados entre o tetraedro, o hexaedro, o octaedro e o dodecaedro, ou seja, se ele tirar um desses 4 poliedros, ele não consegue obter um número 30, porque a soma das duas faces que ficaram não chegaria ao número 30, porque nenhum desses poliedros tem o número suficiente para chegar a isso. Então, ele possivelmente tem que tirar um dodecaedro e um icosaedro. E aí eu fiz uma tabelinha que, mostra qual a chance de sair maior do que 30. Se ele tirar 11 e 20, fica 31. Se ele tirar 12 e 19, fica 31 também. E se ele tirar 12 e 20, fica 32. Então, a prova fica 54 sobre 100. E aí vai ficar 0,54, que são 54%. Então, a resposta é 54% de probabilidade de que esse número seja menor do que 5. E aí o texto continua. Num segundo jogo, João sorteia ao acaso 2 dos 5 dados. Maria os lança e anota o valor da soma dos números das duas faces que ficaram em contato com a mesa, após o repouso dos dados. Letra C. Qual é a probabilidade de que esse valor seja maior do que 30? Então, nenhuma combinação de dois dados entre o tetraedro, o hexaedro, o octaedro e o dodecaedro, ou seja, se ele tirar um desses 4 poliedros, ele não consegue obter um número 30, porque a soma das duas faces que ficaram não chegaria ao número 30, porque nenhum desses poliedros tem o número suficiente para chegar a isso. Então, ele possivelmente tem que tirar um dodecaedro e um icosaedro. E aí eu fiz uma tabelinha que, mostra qual a chance de sair maior do que 30. Se ele tirar 11 e 20, fica 31. Se ele tirar 12 e 19, fica 31 também. E se ele tirar 12 e 20, fica 32. Então, a probabilidade de sair esses dois dados é 1 sobre uma combinação de 5 para 2, que vai ficar 1 sobre 10. A probabilidade de ocorrer cada um dos casos da tabela é 1 sobre 12 vezes 1 sobre 20, que fica 1 sobre 240. E a probabilidade da soma das faces ser maior do que 30 é assim: 3 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 240, que é igual a 3 vezes 1 vezes 1 sobre 1 vezes 10 vezes 240, que é igual a 3 sobre 2.400. E aí, você pega esse número e divide por 3 para simplificar, e vai ficar 1 sobre 800. Aí, esse 1 sobre 800 a gente divide por 8 para ter uma forma de tirar a probabilidade. E aí, vai ficar 0,125 sobre 100, e a probabilidade é 0,00125%. E é isso, esse foi o exercício 3 da FUVEST. Espero que tenham gostado. FUVEST, segunda fase de matemática. A figura abaixo representa o gráfico de uma função f do x definido do menos 5 ao 5 por r,
Note que f-5 é igual a f2 que é igual a zero. A restrição de f ao intervalo menos 5 e 0 tem como gráfico parte de uma parábola conversa no ponto menos 2 e menos 3, restrita ao intervalo 0 e 5. F tem como gráfico um segmento de reta. Observação: aonde termina a parábola, começa a reta. No A ele pede para calcular o f, menos 1 e f3. E na B e na C ele pede para esboçar o gráfico. Na B ele pede para esboçar o gráfico de gx, menos 5 e 5. E na C o gráfico de hx, menos 5 e 5. Bom, aqui A. O intervalo de menos 5 e 0 vai ficar f de x é igual a x mais 5 vezes x menos 1. F menos 2 é igual a menos 3. F menos 2 é igual a menos 2 mais 5 vezes menos 2 menos 1, que é igual a menos 9a menos 3, que vai resultar em a igual a 1 sobre 3. F de x é igual a 1 sobre 3, x mais 5 vezes x menos 1. Agora o intervalo de 0 e 5. F de x é igual a mx mais n, f de 2 é igual a 0. F de 0 é igual a 1 sobre 3, 0 mais 5 vezes 0 menos 1, que é igual a menos 5 sobre 3. F de 2 é igual a m vezes 2 mais n, que é igual a 0. F de 0 é igual a m vezes 0 mais n, que é igual a menos 5 sobre 3. Vai resultar em 2m mais n, que é igual a 0, e n é igual a menos 5 sobre 3. Aí m é igual a 5 sobre 6, n é igual a menos 5 sobre 3, e f de x é igual a 5 sobre 3x menos 5 sobre 3. Aí lá embaixo vai ficar fx é igual a 1 sobre 3, x mais 5 vezes x menos 1, menos 5, menor que x, menor que 0, 5 sobre 6x menos 5 sobre 3, 0 menor que x, menor que 5, f de menos 1 é igual a 1 sobre 3, menos 1 mais 5 vezes menos 1 menos 1, que é igual a menos 8 sobre 3. F de 3 é igual a 5 sobre 6 vezes 3, menos 5 sobre 3, que é igual a 5 sobre 6. Bom, aqui na B, no gráfico, vai ficar assim, que ele pediu para esboçar o g, gx é igual a gx menos 5 e 5, aí vai ficar assim. E a C, que é o hx menos 5 e 5 também vai ficar desse jeito. Vou fazer aqui exercício de número 6 e diz assim: as constantes A, B, C e D são tais que a igualdade, aí está a expressão, é válida para todo x pertencente a reais. Aí letra A: reduz a igualdade acima, um sistema linear com 4 equações, satisfeito pelas constantes A, B, C e D. E a B resolva esse sistema e encontre os valores dessas constantes. Aqui em cima está a expressão do enunciado. E aqui eu tirei eu tirei o mínimo da parte aqui da direita, eu tirei o mínimo. E o enunciado não tem restrições, então eu corto essa parte aqui de baixo, não tem restrições, corto, eu passo e fica por simetria essa parte aqui em cima, fica aqui certo. Então eu faço o chuveirinho, né? Faço o chuveirinho e dá nessa linha aqui de baixo e dá isso. E dá isso, o chuveirinho dá isso. Então, aqui eu coloquei o x ao cubo em evidência e também as letras. Tipo, se aqui tem x ao cubo, é ax ao cubo. E aqui também dx ao cubo, então eu coloquei a mesma coisa para as outras. Do outro lado, porque aqui tem um igual, é o número que está do outro lado do x ao cubo, que é o 0, é o mesmo que está do lado desse lado aqui, que é o A mais D. Então eles são iguais. É a letra A, né, que é os 4 expressões que formam o sistema linear. Menos D, jogando aqui vai ficar
vai ficar 4 menos D mais 2C mais 2D, que isso vai dar C igual a D. Aí, se C é igual a D, jogando aqui, vai ficar B mais C mais 2D, que vai ficar B igual a menos 3D. E se B é igual a menos 3D, jogando aqui vai ficar B vezes menos 3D mais 2C igual a 1, que isso vai dar D igual a menos 1 sobre 10. Sabemos que o D é menos 1/10, então o C igual a D é igual a 1, é a mesma coisa, é igual a menos 1/10. Sabendo que o B é menos 3D e o D é menos 1/10, vai ficar 3/10. É menos D e o D é menos 1/10, vai ficar 1 sobre 10 e só vai trocar o sinal.